Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês sobre a questão do Augusto Aras. Observei a repercussão nas redes, a repercussão tanto no Twitter quanto no Facebook, Instagram também, todas as redes mais ou menos com a mesma vibe, né? E WhatsApp também. E achei que é bem importante eu vir falar com vocês, principalmente pelo fato de a imprensa ter repercutido críticas que eu fiz. Só um minutinho que minha mãe tá assistindo aqui e ela conseguiu ligar. Isso, obrigada. A minha mãe atrapalhando aqui a live. E o que acontece? Eu fui uma pessoa que critiquei o Augusto Aras, né? Por conta de notícias que eu recebi. E o que eu fiz? Eu juntei todas essas notícias e mandei pro Palácio do Planalto. Isso vazou, né? De alguma maneira, vazou pra imprensa. E a imprensa noticiou que eu teria feito um dossiê contra Augusto Aras. Na verdade, eu fiz um dossiê das informações que me chegaram, né? E hoje eu venho aqui contar para vocês o que aconteceu daquele dia para cá, tá? Mandei essas informações que basicamente eram uma foto dele com alguns petistas, ele citando uma frase, hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, e dizendo que ele criticava algumas coisas do Ministério Público. Então vamos por partes. Esse hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, assim como uma outra frase que vocês devem conhecer bastante, como nunca antes visto neste país, ou mais ou menos uma coisa assim, todo mundo acha que essa frase é do Lula. Pois não é, essa frase é do... nossa, como é que é o nome? Acabei de falar pra vocês que Churchill. Essa frase é do Churchill. A questão é que o Lula repetiu tantas vezes essa frase que a gente acha que é do Lula, não é? Che Guevara, essa frase não foi atribuída a ele, mas não é dele, né? É de uma pessoa, veio de um homem que se chama Ricardo Rojo e que por sua vez veio de um outro que também copiou. Então assim, originalmente a frase é de outra pessoa. E Augusto Aras é um professor que conhece isso e ele falou essa frase atribuindo lá a outro pensador e não a Che Guevara. Eu, quando publiquei, achei que ele estava falando de Che Guevara e critiquei dizendo que ele deveria ser um comunista, etc. O que aconteceu, pessoal, foi que muita gente mandou informações cruzadas para fazer parecer com que ele fosse de esquerda. Mas quando você olha as decisões do Augusto Aras ao longo do tempo, eu vim estudando de lá para cá, principalmente por saber que existia uma possibilidade de ele vir a ser o PGR, você percebe que as atitudes dele são conservadoras. Por exemplo, ele tem ajudado, já nesse governo, a destravar a questão da parte econômica. Estradas que o Tarcísio queria abrir e que existiam questões indígenas, questões ambientalistas, e que ele, como subprocurador, foi e destravou. Isso eu posso colocar nos próximos dias para vocês, exatamente o que aconteceu, exatamente o que eu achei. O que o Bolsonaro viu nele foi exatamente isso. Essa possibilidade de destravar a economia, porque os últimos procuradores, o Ministério Público em geral, trava muito a economia, principalmente nessa questão ambientalista. Então eu quero pedir para vocês respirarem um momento, né? Toma assim, 10 segundos e respira, tá? Em primeiro lugar, Bolsonaro é o Bolsonaro, ele não mudou de ontem para hoje. Bolsonaro não mudou de 28 anos para cá, ele foi melhorando as ideias, mas a essência é a mesma. Agora tem gente dizendo, mas o Bolsonaro isso... Gente, confia no presidente. Vocês votaram nele tem 8 meses. É a mesma pessoa. Então, assim, calma com isso. Sabe? Mantenha um pouco de calma. Eu já fiz boneco de PGR. Né? O Janot tem um boneco. A Raquel Dodge, eu venho criticando ela, assim, todos os dias praticamente, eu tuito criticando as atitudes da Raquel Dodge. Agora, vamos aguardar como foi essa escolha e o que vai acontecer dessa escolha a partir daqui. A gente não pode simplesmente já sair criticando. Sabe o que está acontecendo? Cada coisa que o governo faz, vocês avaliam o presidente como se fosse a última decisão do mundo, como se aquilo ali fosse mudar a história mundial. Gente, calma. Vamos ter tranquilidade para analisar as coisas. Imagina o que é estar sentado na cadeira do presidente com a população inteira criticando o tempo todo.
Quem não tiver visto desde o começo, veja o vídeo desde o começo, porque vocês pegam um pedaço assim de uma notícia, né, como fizeram comigo esses dias, pega uma manchete e já transforma aquela manchete na notícia principal. Vamos ler, vamos se aprofundar. E assim, ó, eu faço a meia-culpa. Apesar de eu não ter, assim, feito o dossiê para travar o Augusto Aras, eu fiz aquele dossiê e mandei para o presidente, e não era para ter divulgado, não era para ter saído na imprensa. Eu fiz o dossiê para ele ficar sabendo e tomar a decisão que ele tomasse. E tomando a decisão que ele tomou, eu vou apoiá-lo. E aí, a partir de hoje, né, quando ele tomar, aí quando ele for escolhido, etc., vamos ver o que acontece pra frente, sabe? Deixa o homem trabalhar primeiro, depois a gente critica, eventualmente, alguma atitude errada. Outra coisa, Lava Jato. A Lava Jato vai começar a descer os degraus da União para os estados. Nós precisamos ver quem está roubando nos estados e nos municípios. E Augusto Aras vai fazer isso. Todo mundo pediu, assim, todo mundo que eu conheço aqui na direita tal, pedia muito o nome Ailton Benedito. O Ailton Benedito vai integrar a equipe do Augusto Aras, tá? Existe uma possibilidade dele ir para a área que faz a formação do Ministério Público Federal. Isso é muito importante, né? Nos últimos 20 anos, quem faz a formação do Ministério Público Federal é o povo de esquerda. Se ele realmente for para essa área, que é algo que está se ventilando por aí, é sensacional pra gente, porque o Ailton Benedito é uma pessoa maravilhosa. O que mais que eu posso falar para vocês dele? Destravar a economia. Outra coisa, é um subprocurador que não tem medo de enfrentar o crime organizado. PCC, Comando Vermelho, essas facções criminosas pesadas, ele já enfrentou muitas vezes em decisões anteriores. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nas decisões que eu fui conhecer ao longo da história dele, muita decisão contra o crime organizado, esses crimes graves de tráfico de droga, coisas pesadas mesmo, facções criminosas pesadas, e muitas decisões governo agora, né? Mas pró-desenvolvimento econômico. E é isso que a gente precisa no atual momento. O MP, ele pode ser a pior coisa que existe no desenvolvimento econômico do país. Então eu peço, por favor, se eu critiquei, estou dizendo para vocês, vamos esperar. E se tiver que criticar lá na frente, a gente vai criticar, mas vamos criticar em cima de coisas factuais. Vocês podem ver que o PT, PCdoB e PSOL estão quietos, estrategicamente quietos. Porque essas notícias que eu recebi, que foram rondando aí as redes, foram justamente plantadas pelo PT, PCdoB e PSOL, que estão horrorizados a gente ter agora a possibilidade de ter um PGR que vai destravar a pauta ambientalista. Vocês têm noção? Esse furor todo que foi feito em relação à Amazônia e tudo mais, tem muito disso daí, tá? Então, eu tenho lido aqui as notícias, e tem gente que ainda tá meio assim, tem gente que tá mais confiante. Vamos esperar, vamos assistir a sabatina dele no Senado, tá? E vamos lembrar, gente, que tem muita fake news, tem muita coisa aí que está sendo plantada pela esquerda para você desconfiar do presidente. Muita coisa foi plantada nesses últimos dias para você desconfiar da escolha do presidente. Pensa nisso, tá? E não vamos dar mole, não vamos dar mole para a esquerda. A gente já tem coisa demais para a gente ver de errado. A gente precisa apoiar os nossos. Eu estou com o presidente Bolsonaro e eu espero de verdade que você que tem criticado aí nas últimas horas, tal, poxa, vai lá na página do presidente, dá seu apoio para ele. Presidente, posso não ter tido as melhores informações do Augusto Aras, mas confio na sua escolha. Ele precisa sentir que o povo tá com ele. Gente, não é fácil estar na pele dele, tá bom? Então vamos... E aí, se criticar, se ele errar, eu li um comentário aqui agora, se ele errar, vamos criticar o erro, o fato, tá? Mas vamos apoiar o presidente, a direita precisa disso, e a esquerda tá muito feliz da gente ter tido essa primeira recepção, tá bom? Decepção a gente tem que ter se o presidente começar a roubar. Pessoal, decepção. Por favor, sabe? Os governos anteriores fizeram muito pior que isso. Eu duvido que vocês ficaram super decepcionados assim automaticamente com os governos anteriores, né? Assim, a gente começou a ver política de 3 anos pra cá. Então calma, sabe? Espera, respira, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. E Bolsonaro, tamo junto.